Em nossa cobertura do Salão de Detroit 2019, não poderia deixar de falar de mecânica online. Eu estou aqui com o Ricardo Dilson. Dilson, novidades de mecânica aqui no Salão de Detroit. A gente teve toda a questão do powertrain das séries, né, de picapes, todos eles revisados. Aqui a gente teve muita atualização com relação aos motores, sobretudo na linha 2500 e na 3500, motor diesel, por exemplo. Nós temos um motor diesel agora, 6,7 litros, 400 cavalos, 138 quilos de torque, né? Que equipa as versões Heavy Duty. Esses motores tiveram atualizações com cabeçote, o sistema de escapamento, todo o sistema de alimentação. São motores que estão agora muito mais leves, com menos atrito interno, consumindo menos combustível, tá? E gerando mais eficiência. É engraçado porque a gente fala muito de eficiência nos carros pequenos, né? No Brasil. E aqui nos Estados Unidos eles se preocupam muito com isso. Esse carro aqui que a gente está vendo, as picapes, por exemplo, tiveram mais de 1000 horas trabalhadas em túnel de vento para você melhorar a questão aerodinâmica num carro que é gigantesco. Esse tipo de preocupação também a gente consegue ver em todo o aparato e recurso tecnológico ligado à eletrônica. As picapes aqui, por gigantescas que elas sejam, né, que elas estão aqui cada vez maiores, controle de tração, controle de estabilidade, auxílios de direção para você manobrar o carro, você não precisa mais pôr a mão no volante. Então, ajustes finos que você tem nos amortecedores eletrônicos, numa picape que leva, né? Consegue carregar literalmente uma casa. Então, é bacana porque o tipo de preocupação com a eficiência, de um modo geral, não só a eficiência energética, como a gente falou agora com relação à melhoria dos motores, mas com toda a questão também da eletrônica. Então, são carros realmente muito grandes, carros que têm muita capacidade, mas que são repletos de recursos tecnológicos, ligados à segurança, ligados à autonomia e ligados à performance. Aqui atrás a gente tem uma estrutura que realmente leva a crer até que é um carro maior, pelo tamanho que a gente tem. O que você destaca mais o diferencial que a gente vê aqui nessa estrutura da Ram? Essa aqui a gente está com um chassi da 3500, da Heavy Duty, e parece no primeiro momento que até é um chassi de caminhão, né? Mas não é, um chassi de um automóvel, é um chassi onde nós temos vários recursos tecnológicos. 98% dos aços usados aqui nesse chassi são aços de alta e ultra resistência. Só a economia usando esse tipo de aço, que é mais resistente e mais leve, nós tivemos uma redução aqui de quase 70 quilos no chassi. E aí a gente pode ver ali, o feixe de mola, por exemplo, ele está muito menor, muito menos, usando menos aço, você vê que ele está mais fininho lá, porque ele tem o auxílio de uma bolsa de ar que faz o papel da mola. Então os carros, mesmo os carros grandes, como esse aqui que a gente está vendo aqui atrás, o chassi da 3500, tem muito recurso tecnológico para ainda ficar leve, tá? Para manter a capacidade e a resistência do chassi. A gente vê lá a suspensão traseira eletrônica, controlada eletronicamente. Você pode, através de dentro do veículo, aumentar ou diminuir a distância do solo. Você pode abaixar o carro ou levantar. E você tem todos os recursos ainda ligados à segurança, controle de tração, estabilidade e assim por diante. Eu conversei com o Fernão Silveira sobre a possibilidade da Ram 1500 chegar no Brasil. Qual seria a motorização desse carro para o Brasil? O brasileiro consome picape grande, né? Sempre ligada à motorização diesel. Então a América Latina e o Brasil está de olho no motor aqui V6 3.0 turbo diesel, que está para chegar na 1500, e aí chegando esse motor a gente vai ter um carro mais ajustado. O motor que nós temos hoje aqui na 1500 é o motor V8 gasolina, tá? Que a gente não tem interesse em levar para o Brasil. Lá a gente consome muito, né? No Brasil a gente consome muito um picape a diesel, então a gente ainda está na expectativa, isso pelo lado técnico, né? Aguardando chegar o motor V6 3.0 turbo diesel na 1500. Chegando esse motor, a gente começa a fazer os estudos para levar esse carro para o Brasil. O pessoal comenta muito da motorização de vocês, motorização turbo. Quando é que isso realmente chega no Brasil? Quando é que vai acontecer? A gente está trabalhando muito na questão do motor turbo, lembrando que o motor Firefly nasceu no Brasil e esse projeto está servindo de base para o motor Firefly Turbo, que está sendo tocado pelo pessoal da Itália com a ajuda do time do Brasil. Nós acreditamos que a gente ainda tem um trabalho significativo para fazer com os motores aspirados no Brasil. A gente fazendo pesquisa junto aos clientes, e depois de toda a modificação que nós fizemos nos motores aspirados, principalmente no 1.8, com relação ao comando de válvulas variável, a gente ganhou muita força em baixas rotações. Então a nossa expectativa ainda
de manter os motores aspirados no Brasil, pelo menos até final de 2019, se mantém em cima do retorno que nós temos do próprio cliente. O cliente está muito satisfeito com o motor, mas a gente está trabalhando sim no motor turbo e muito provavelmente em 2020 a gente deve ter novidades nessa área.